Olá, sejam bem-vindos, alunos do terceiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Juliana e estarei com vocês fazendo a mediação, a leitura dos chats que vocês vão enviar. Com muita honra que eu apresento para vocês a professora Fabiana. Seja bem-vinda, professora Fabiana. Obrigada, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui para vocês, né, nessa nossa aula de tecnologia, que a gente vai falar sobre fake news. Tá? Então, eu acho que hoje a gente está trazendo esse assunto de fake news, porque tem sido uma coisa que tem aparecido muito, né? Está muito em voga. Então, a gente acabou achando que seria um bom plano a gente conversar com vocês sobre isso e talvez esclarecer alguns pontos sobre o que é fake news. Então, a primeira coisa que a gente tem para vocês, né, para iniciar a nossa aula, é uma pergunta que eu gostaria que quem estiver aqui no aplicativo respondesse aqui no chat para a gente e colocasse sobre o que são fake news para você, tá? Então, deixa eu só colocar aqui Então, vocês vão ter aí 1 minutinho para responder para a gente, tá? Então, o que você entende por fake news e o que é fake news para vocês, tá? Então, gente, voltando aqui, antes da gente ver, né, as respostas de vocês, a gente gostaria de fazer um pedido para que vocês respondam uma pesquisa que o Estado está fazendo sobre o currículo paulista pro ensino médio. Ele é uma atualização do currículo de vocês, né? O currículo são as disciplinas e como elas são montadas. E já houve essa mudança para o ensino fundamental e para o ano que vem é para o médio. Então, a gente está aí com uma pesquisa para que vocês respondam, opinem e participem da construção desse currículo paulista. Então, aí na tela para vocês está o QR Code, que vocês podem, né, escanear. E quem não puder escanear, pode responder essa pesquisa pelo site do SED, que é a Secretaria Escolar Digital, que é justamente onde vocês veem os boletins de vocês, essas coisas que... O login é o mesmo que vocês usam no aplicativo, que é o RA de vocês como login, e a senha é sua data de nascimento, tá? Agora, aqui comigo, né? Vamos ver o que os alunos estão respondendo sobre o que é fake news. Professora Fabiana, um bombardeio aqui de que são notícias falsas. É isso mesmo? Então, quando a gente fala sobre fake news, a ideia de que notícias falsas é real, é justamente o que significa o termo fake news, mas ele também pode ser notícias que têm um fundinho de verdade, mas foram manipuladas para que a gente tivesse, vamos dizer assim, uma interpretação errada daquilo que realmente é. Então, às vezes, eles pegam um recorte de uma notícia ou um recorte do que alguém falou, e aí eles fazem ali uma modificação para que a gente seja levado a acreditar ou ser incentivado ao erro, tá? Então, não só necessariamente são notícias completamente falsas, né? Você tem alguma questão aí? Sim, tem sim. Tem pessoas aqui comentando que são coisas mentirosas, notícias mentirosas, burladas, manipuladas. Isso já é um pouco mais assim condizente com a verdade, né? Podem ser notícias completamente falsas, isso a gente não pode excluir, mas podem ser notícias ali manipuladas ou que a intenção delas seja que você vá por um caminho específico que aquela pessoa tinha a intenção, tá?
Então, a gente trouxe para vocês alguns tipos, né, de fake news, porque justamente a gente tem a notícia completamente falsa, mas existem outras coisas que a gente também pode considerar como fake news. Então, ali a gente tem uma definição, na verdade, sobre o que é fake news no geral, né, que são notícias falsas ou boatos que são espalhados por jornal, TV, rádio, né, celular, online. Né, online, a gente tem que lembrar que isso engloba sites, mas também engloba Facebook, engloba Twitter, Instagram e assim vai. E elas, na verdade, sempre existiram ao longo da nossa história. Né? Se você perguntar aí para seus professores, não só de história, mas seus professores de outras disciplinas, vocês vão ver que já houveram boatos ou coisas que mudaram, às vezes, o rumo da história, ou mudaram o rumo de alguma coisa por justamente terem espalhado notícias falsas. Só que o que acontece? Antigamente, os meios de comunicação eram muito reduzidos. Então, ou você tinha que ouvir no boca a boca, ou a sorte de você estar no jornal que você leu, coisas do tipo. A gente não tinha tanta essa disseminação de notícias como a gente tem hoje. Quando a gente fala de internet, a gente está sabendo de tudo no mundo inteiro, o tempo todo. Se eu abrir, talvez, no meu Facebook agora, eu vou encontrar uma notícia que fale sobre a Coreia do Sul ou coisas do tipo. Né? Hoje a gente tem fãs de K-pop que está quase praticamente do outro lado do mundo e a gente tem acesso como se estivesse aqui do nosso lado e em tempo real. Então, isso mostra para a gente que as notícias falsas, hoje, elas têm uma repercussão muito maior. É muito mais perigoso. Porque a gente está ali o tempo todo e essas notícias vão chegando. Quantas vezes vocês não receberam notícias no WhatsApp de vocês ou no Facebook bombardeando com notícias que você nem sabe se são realmente verdadeiras, tá? Então, a ideia que a gente tem aqui é justamente entender que, quando a gente vê uma notícia, a gente sempre tem que ter certeza, porque às vezes a gente pode sim ser enganado, né? Olhando ali notícias e coisas do tipo, tá? Então, a gente tem aqui, apresentando para vocês, nessa imagem, notícias que têm a intenção de confundir, enganar ou iludir o leitor. Então, pode ser uma notícia verdadeira, que ele quer apenas ali te confundir, né? Vamos dizer assim, quer que você tenha uma interpretação errada, ou pode ser uma notícia totalmente falsa, que vai te levar para um caminho que realmente não é verdadeiro, tá? A gente tem aqui, nos tipos de fake news, a notícia enganosa, que ela vai ocorrer quando são imagens, textos ou estatísticas, né, que vêm veiculados fora de contexto. Então, por exemplo, eles pegam uma fala minha falando assim, ai, não gostei do que a Bianca fez. E aí eles pegam, não gostei da Bianca e tiro o fez. Então, assim, é verdade? Eu falei que eu não gostei, mas do que a Bianca fez, e não que eu não gostei dela. Então, isso é uma manipulação de informação, que até pode ser real, eles podem ter tirado um print da conversa, mas eles colocaram isso de maneira errada. Ou, né, pegaram uma imagem minha em algum lugar, tipo, e colocaram que eu estava fazendo outra coisa, eu estava com outras pessoas. Então, tudo isso também tem a ver com eles pegarem informações e manipularem elas para fazerem vocês acreditarem. Né? Ou recortes até de notícias. Então, lá está dizendo... a gente vai até trazer uma notícia aqui, justamente esse caso, mas eles pegam uma notícia e eles recortam aquilo e dão um viés completamente diferente. Tá? O viés é uma intenção ali meio esquisita. Tá? A gente também tem os sites falsos, tá? Vai aparecer aí para vocês, que é o que acontece. A gente normalmente tem sites que a gente sempre acessa, né, que para notícias, dúvidas, como, por exemplo, Brasil Escola, Terra, UOL, enfim. E eles têm lá a carinha deles, o logotipo, onde ficam as imagens. Então, meio que a gente, quando olha aquele site, a gente nem olha lá em cima, como está escrito na barrinha. A gente só vai lá e fala, não, esse aqui é o site porque eu conheço, venho aqui todos os dias. E aí, na verdade, pode ter sido feita uma réplica. A pessoa ela pega a imagem daquele site, pega todas as figuras e a organização, ela monta aquilo de novo e coloca uma notícia falsa. Porque, na sua cabeça, você está vendo uma informação que, para você, faz todo sentido ser verdadeira. Só que, às vezes, lá em cima, na barrinha de informação, naquele www, está um endereço bem diferente daquele que você sempre vai. Então, é sempre bom, quando você clica em uma notícia em algum lugar, ver se lá em cima está falando se é o site correto. Tá? Então, isso são os sites falsos. Tá? A gente também pode ter o exemplo de fake news, que são as satíricas, que, no caso, não é bem uma fake news, a gente coloca assim, porque não é uma notícia verdadeira, mas, no caso, a ideia dela é justamente fazer uma sátira, uma brincadeira. Né? Aqui a gente tem, eu acho que
que vocês talvez conheçam, a gente tem o sensacionalista, que ele pega notícias e ele faz uma sátira, uma brincadeira, ele vai ali, vai zoar a notícia, as pessoas que estão envolvidas. Mas qual é a questão? O sensacionalista deixa muito claro que as notícias que estão ali não são notícias verdadeiras, né? Não é uma notícia real que você pode usar como fonte de uma pesquisa. Eles deixam bem claro que aquilo é para ser sensacionalista, é uma brincadeira, é uma sátira. Então, por mais que a gente possa englobar isso numa fake news, porque não é uma notícia real, ela tem uma intenção de ser brincadeira e fica bem claro ali a intenção de quem está lendo, tá? A gente também tem fatos alternativos, tá? Que vai aparecer aí para vocês, que é quando uma notícia ela é colocada a partir de um ponto de vista, tá? Então, essas notícias, esses fatos alternativos, então, aparece uma notícia que você tem que usar máscara em público. E aí todo mundo sabe, agora é uma lei, e aí eu falo, eu não concordo, e aí eu escrevo uma notícia gigantesca dizendo que as máscaras não é bem assim, que eu não concordo, mas eu não deixo claro que sou eu dizendo que eu não concordo, eu coloco como se fosse uma opinião geral. E isso leva as pessoas a acreditarem que aquilo é verdade. Né? Quando você pega um site ou uma notícia que alguém fala assim, eu acredito que isso não é dessa maneira, tudo bem. Ali que fica claro que a opinião é da pessoa. Né? É igual livros, quando a gente lê de alguns autores, fica bem claro quando você compra aquele livro que você está comprando a opinião daquela pessoa. Você quer saber o que ela está dizendo para você. Mas quando a gente fala dessa manipulação dessa maneira, é que a pessoa não deixa claro que é ela que está dando opinião. Ela deixa como se aquilo fosse uma verdade absoluta, sendo que, na verdade, é só a opinião dela. Tá? Então, assim, sobre esses tipos de fake news, a gente também tem que lembrar que nem toda fake news ela é algo tão global. A gente tem que imaginar que esse nome a gente sempre vai atrelar a notícias maiores, notícias grandes. Mas a gente também pode trazer isso para o micro. Como, por exemplo, quando alguém fala mal de você, ou fala sobre você, ou veicula imagem de pessoas que você convive, e fala uma mentira sobre essa pessoa. A gente não chama de fake news, porque não é uma notícia falsa, mas ela também entra nessa ideia de você colocar uma ideia, tá, de algo que é falso para a gente, entendeu? Então, assim, existem fake news que não são tão graves. A gente tem o exemplo, acho que foi do Luciano Huck, ano passado. Falaram que ele tinha morrido. E aí estava todo mundo, meu Deus, meus pêsames, eu amava ele, eu não sei como eu vou seguir minha vida sem assistir Luciano Huck. E aí, quando ele acordou, ele olhou e falou, gente, pelo amor de Deus, estou vivo aqui, pleno, maravilhoso, Angélica do meu lado. Então, assim, teve algum impacto negativo? Não, deu trabalho para ele explicar que, na verdade, ele estava vivo. Mas não foi algo que causou algo muito preocupante ou estragou a vida dele. O que a gente pode dizer é que existem fake news que são muito mais graves. Como, por exemplo, tinha uma notícia que havia uma... eu acredito que seja no litoral, vocês podem pesquisar, né, melhor. Como o nosso intuito aqui não é trazer as notícias, né, discutir elas e discutir a repercussão, foi uma notícia que falaram que havia uma mulher que abusava de crianças, né, no litoral. E aí eles começaram a falar, acho que é fulana. E esse acho que é fulana virou é fulana, é fulana, é fulana. E acabaram indo atrás. Ela, né, acabou perdendo a vida nessa notícia que espalharam. Então, isso também pode ter um impacto muito grave na vida das pessoas. Tá? Isso também pode ter repercussões maiores. Como, por exemplo, na eleição do Trump, né, houve com a Hillary Clinton, teve fake news de ambos os lados, né, ali um falando mal do outro, e não necessariamente eles, né, no geral, mas isso também aconteceu e isso gerou uma repercussão na eleição, como em outros países. Então, existem tipos de fake news que não são tão graves, mas existem outras que podem ter um impacto muito grande na vida das pessoas. É muito legal tudo isso, mas eu gostaria de ressaltar e pedir para que vocês coloquem perguntas, dúvidas, tudo no chat, para que a gente possa interagir. Imagina que nós estamos dentro de uma sala de aula. Nós precisamos dos alunos. Então, a gente precisa que vocês mandem perguntas, né? Existem perguntas super interessantes. Aliás, eu gostaria de fazer uma. Posso? Por favor. Posso. Photoshop pode ser considerado fake news? No caso, o Photoshop, ele tem dois tipos que a gente pode colocar. Quando o Photoshop ele é para uma marca, para melhorar uma imagem ou para deixá-la melhor,
Isso não é uma fake news, né? Vou dar um exemplo aqui. Nas gravações, como eu uso óculos, normalmente a luz aqui, ó, fica dando reflexo, tá? Se isso fosse uma imagem que fosse para uma revista ou que fosse uma foto, provavelmente eles teriam que editar para tirar esse reflexo dos meus óculos. Ou se tivesse uma sombra muito grande em metade do meu corpo e tivesse muito escuro, talvez eles tivessem que editar para isso ficar um pouco melhor ou coisas do tipo. Aí é uma questão mais estética, né? Não estou dizendo que isso é certo em todas as maneiras, né? Porque muitas vezes a gente acaba se sentindo mal olhando aquelas capas de revistas com as pessoas perfeitas e olhando e falando, meu Deus do céu, eu não sou desse jeito. Mas isso não é uma fake news. Agora, quando são feitas montagens para fazer com que você acredite em uma coisa que não é, a gente pode sim pensar dessa maneira, né? Como fazem montagens de uma pessoa que nunca encontrou a outra, botam lá as duas fotos e falam, tá vendo? Olha, ele estava lá com aquela pessoa. E essa foto nunca aconteceu, ela só foi manipulada. Então, existe a diferença entre a manipulação da imagem para fazer você acreditar em uma coisa que não existe e uma manipulação de imagem para ficar mais bonito esteticamente, né? Aí tem a questão artística, né, dessa questão. E aí, quando a gente fala sobre o artístico, não existe a intenção de você mentir. É mais uma intenção de deixar mais bonito, mais polido, né, menos estranho, e assim vai. Ah, aí, tá vendo? Deu certo a gente pedir para eles participarem. Agora começou a vir um monte de pergunta aqui. Eles estão perguntando muito, professora Fabiana, como podemos identificar uma fake news? Como a gente saber se é fake news ou uma informação verdadeira? Eu acredito que não tem como a gente dizer que existe um método específico para a gente saber o que é uma fake news. A gente tem aquela questão, se você recebeu aquele WhatsApp, naquele grupo, do churrasco, e aí você não tem certeza, não tem nenhuma fonte, é bom você dar uma checada, né? Você recebeu, viu aquele textão do WhatsApp, do Facebook com uma moça discursando sobre algo, é bom dar uma olhada, porque a questão da gente ter a veracidade disso ou não são as fontes. Normalmente, quando você vai num site ou são veiculadas na TV, a gente sempre vê que embaixo das informações ou embaixo das imagens vem a fonte. Então, se a gente vê num jornal, ou até num noticiário, ou num site, está lá, 40% das pessoas isso, 45% das pessoas aquilo. Normalmente vem escrito IBGE, Datafolha, e assim vai. E aí, o que acontece? Você tem como ir lá e checar se esse fato é verdadeiro, né? Quando alguém fala sobre algum tema, normalmente vem lá, quais são as fontes? A gente tirou desse artigo científico, a gente tirou desse lugar. Então, é bom lugares que apresentem para vocês as fontes de onde eles tiraram, porque vocês podem ir até a raiz do problema, tá? Deu tanto certo, a gente pediu tanto para os alunos interagirem, que chegou até o elogio. Aliás, mais... Chegou, professora muito legal. Muito amorzinho, boa. Ó, amorzinho, tá vendo? pra vocês. Que legal. Só alegria. Muito legal. E o Matheus e o Leonardo falaram, aula muito boa. Isso aí, galera. Mas vamos para mais uma pergunta. Tem penalidade para as fake news? A penalidade, ela depende de como essa fake news afetou essa pessoa. Então, por exemplo, se foi, às vezes, uma questão de erro, né? Às vezes a gente vê que jornais acabam arrumam o texto porque veio uma informação errada. Não, porque aí não é que ele passou uma fake news. Foi um erro ali na hora da edição ou na hora de escrever que acabou tendo isso, mas isso é corrigido. Agora, quando essa fake news ela afeta a vida de alguém, ela pode sim ter uma penalidade, tá? Então, a gente vê muitos youtubers e atores que processam pessoas que falaram mentiras sobre eles ou espalharam notícias sobre eles, assim como vocês podem fazer isso. Se, por exemplo, alguém espalhou alguma coisa sobre você no Facebook ou espalhou alguma coisa sobre você no Instagram, saiu boato, tá saindo por aí, você tem sim como ir atrás da justiça, né? Temos a Delegacia de Crimes Digitais. Se não tem na sua cidade, você pode ir para uma delegacia comum. E você também pode denunciar para esses provedores, né? Facebook, WhatsApp, você pode fazer essa denúncia. Tanto que alguns deles estão até colocando esses recursos. No Facebook, se você começa a espalhar muita notícia, colocar muita coisa assim, rápido, eles até fazem um bloqueio. Você pode ter a sua conta bloqueada por um tempo ou provar que o que você está fazendo não é espalhar fake news. O WhatsApp agora... Se tem por exemplo, uma mensagem que foi encaminhada muitas vezes e você vai encaminhar para, sei lá, 2, 3 pessoas, ele já diz, essa mensagem foi encaminhada muitas vezes, você apenas pode enviar para uma pessoa. Então, existem grupos que estão também tentando...
fazer isso. Adorei uma aqui, Fabiana. Professora, ainda bem que você não é fake news. Não sou fake news, sou news, assim, autentíssima. Adorei entendeu? isso. Professora aqui, ó. Ainda bem que a Fabiana não é uma Não fake somos news. fake news. A Juliana também não. Juliana também não é fake news. Somos todos aqui, na verdade, na realidade, entendeu? Vamos lá. Quem compartilha fake news pratica crimes? Então, a gente poderia colocar que sim, só que ao mesmo tempo existe uma parte da gente ver que muitas pessoas não fazem isso por maldade. Então, a gente também tem aquele certo controle. Porque algumas pessoas compartilham fake news justamente com essa intenção, né? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar daquelas fazendas de likes e coisas do tipo, que são quando pessoas, na intenção de espalhar a notícia, vão fazendo isso intencionalmente, né? Fazem parte de um grupo ou coisa do tipo. Aí sim. Mas, às vezes, as fake news, vamos ser bem sinceros, ninguém aí tem uma avó, uma tia, que acaba mandando uma notícia para você que é totalmente fake news, e, na verdade, ela não mandou para você porque ela tinha uma intenção maldosa por trás. Ela achou que era verdade e mandou para você, né? Aqueles negócios de, olha, gente, a partir de hoje, meia-noite, você tem que botar, sei lá, um copo do lado de fora de casa, que aí os bandidos não vêm. É fake news? É, Seria mas bom. seria maravilhoso. Seria bom, mas... O que acontece? Muitas vezes a pessoa fez isso numa boa intenção. Ela realmente acreditou que aquilo poderia ser bom para você. Então, a gente também tem que medir que até onde espalhar esse fake news tem uma intenção negativa e até onde foi só uma pessoa desavisada com uma boa intenção que espalhou aquilo porque achou que era melhor para você, tá? Fabiana, você quase falou a pessoa da sua família que faz isso, viu? Ai, gente, segredo Quase. secreto. Ó. Olha, eu tô com medo, é melhor segurar. Fabiana, vamos Não mudar de vamos- assunto? Não vamos citar nomes, não vamos nos comprometer, entendeu? Não, aqui agora, por enquanto, somente elogios. Top a explicação. Esse é importante, esse vai levantar o seu ego. Muito linda você. Ai, obrigada, gente. 3 horas no salão de beleza hoje para vir aqui. Duas fofas, a Vitória falou. Quem falou que você é linda é a Emily. Ai, E a Emily. Vitória falou que nós somos duas fofas. Gente, somos nenéns, apenas maravilhosos. Então vamos lá, pode dar continuidade. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês uma notícia, tá? Que vai aparecer aí na tela para vocês, que são sobre animais domésticos, como gatos e cachorros, carregam o coronavírus e podem transmiti-los para seres humanos, tá? Essa notícia, para mim, quando ela apareceu, foi bem no começo da pandemia de coronavírus no Brasil, ela apareceu para mim no Facebook e em vídeos do YouTube, tá? Que eu assisti. Vi gente comentando. Alguns colegas falaram que receberam no WhatsApp e outras coisas. Então, se vocês puderem, escrevam aí no chat pra gente, para saber se vocês também tiveram acesso a essa notícia. Porque acabou sendo assunto em algumas conversas, né, que eu tive com colegas meus, e eu achei interessante trazer aqui. Por quê? Esse é um tipo de fake news que a gente pode falar que tem um fundo de verdade. Realmente tem. Então, gatos e cachorros podem sim carregar o coronavírus, né? Principalmente gatos têm, é o que eu sei mais, tá? Porque eu tenho. Então, eles têm o coronavírus no estômago. E a mutação desse coronavírus no estômago deles já era uma doença que a gente chama de PIF. Na verdade, é o mesmo tipo de vírus, mas aí melhor pedir para o professor de biologia explicar melhor para vocês. Mas o que acontece? Ele não é o coronavírus que nós pegamos. Ele não transmite pra gente. É uma doença específica de animais. Tá? É meio que aquela ideia de que a gente tem piolho e o cachorro tem pulga e ele nunca vai ter um piolho e a gente não vai ter pulga, porque não é para a mesma espécie. Então, a ideia é a mesma, mas não é a mesma espécie. Então, enquanto isso foi veiculado, eles realmente estavam fazendo estudos que tinham testado animais e que eles tinham coronavírus, mas era diferente do nosso. Só que esqueceram de botar essa parte na notícia e só falaram que eles estavam transmitindo. Então, imagina a quantidade de animais que podem ter sido abandonados ou que podem sofrer alguns maus tratos na época, porque não pensou que isso podia ser uma fake news e falou, meu Deus, meu gato dorme aqui comigo, aqui, ó, colado na minha face, e agora eu vou pegar coronavírus, já estou fadada à desgraça. É muito complicado. Então, a gente tem aí uma notícia que ela tem uma parte de verdade, mas ela não é inteiramente verdade. E ela podia ter tido consequências, né? Na febre amarela, a gente teve aquela questão com os macacos e mataram um monte de macacos que não tinham nada a ver com a história. Então, é muito importante a gente verificar essas notícias, porque coloca vidas em risco, e não só as nossas. Eu acho que animais também são vidas e são muito importantes. Então, isso é uma questão da gente pensar sobre as fake news, tá? Fabi, o Cauã falou que viu essa notícia, viu?
E é muito sério, né, gente? Tadinho dos bichinhos que não tem nada a ver com isso e acabaram sofrendo punições, sofrendo consequências por uma fake news. Eu mesma que faço a maior levanta-bandeira de pegar, adotar animais de rua, tirar esses animais de lá, e aí vem uma notícia falando para vocês devolverem eles para a rua, tipo, socorro, não, pelo amor de Deus. Então, esse é o ponto de a gente sempre saber de onde saiu essa notícia. Porque ela tinha um fundo de verdade, mas não era nada a ver com a verdade. Se fosse assim, eu estaria aqui, coronavírus, tossindo, já jogada no chão, porque eu tenho 3 gatos que vivem na minha casa. Então é isso. Né? Galera, mandem mais dúvidas, mais perguntas, interajam conosco, tá bom? Na verdade, agora, eu tenho uma proposta para vocês. A gente trouxe aí uma perguntinha para vocês responderem aqui para a gente, que é para vocês também pensarem nisso para vocês. Então, em algum momento, já espalharam fake news ou no boato sobre vocês, ou alguém que vocês conhecem, isso impactou negativamente na vida da pessoa? Tá? Não estou dizendo vocês espalharam, mas a questão de se alguém espalhou essas notícias. E eu gostaria que vocês colocassem aqui se isso aconteceu, se teve alguma consequência negativa. Isso atrapalhou a vida da pessoa, ou isso, né, fez que a pessoa ficasse depressiva, não saísse de casa. Não precisa falar o que foi, porque justamente a ideia é a gente não falar sobre isso mais, né, deixar esse assunto morrer, mas a gente quer saber se teve consequências. E quem está aí no chat, veja a resposta dos seus colegas, né, porque às vezes não aconteceu com você, mas você pode ter experiência de outras pessoas e entender melhor como isso acontece, tá? Então a gente vai dar aí uns 5 minutinhos para vocês responderem e a gente volta com vocês.
Vamos lá, gente. Que bom que vocês participaram, agradecemos muito. Muitos alunos colocaram que já aconteceu, que isso acontece demais. A Adriele falou que já espalharam mentiras sobre ela. O Marcos falou, acho que não fiquei sabendo. A Ju falou, deve ser minha xará, Ju? Sua xará. Sim, acho maldade. Deixa eu ver mais. A Amanda falou que 2 vezes já aconteceu. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão lembrando que até aqueles top 10 que vocês fazem na escola é um fake news? Então, acho que tem gente que, às vezes, tem essa postura, tem essa atitude e acaba não percebendo agora o que ela já fez. Porque, às vezes, só lembra quem toma a paulada, né? Quem faz, não. Então, vamos parar, vamos pensar, vamos analisar. E, principalmente, depois dessa aula, as consequências daquilo que você passa, daquilo que você transmite, né? Pensa muito, muito nisso. Vamos repensar e refletir antes de passar uma informação. Então, a Juliana também, outra xará. Eita, tem um monte de Juliana, meu Deus. Muitas Julianas. Comigo não acontece, mas já vi gente sofrer por isso. Então, pessoas sofrem. Pensem nisso. Eu acho que quando a gente fala, é que o que a gente está colocando aqui é que existe o cyberbullying, né? A gente tem até um nome para isso, que é quando as pessoas fazem um bullying digital, que é muito grave, porque normalmente se espalha, né, muitas vezes. Às vezes um vídeo que uma pessoa fez na internet, alguma coisa assim, as galera começa a falar mal, começa a virar uma zoeira, vira meme e assim sucessivamente, né? Não estou dizendo que quando a gente faz um meme de alguma coisa, seja, né, necessariamente negativo, tipo aquele meme da Nazaré lá com os cálculos de matemática, que é apenas maravilhoso. Por exemplo, ele não está falando mal disso, ele está usando uma cara específica que ela fez e isso virou um meme, né? Mas quando a gente faz uma zoeira, né? Quando a gente zoa alguém que estava com uma proposta séria, estava achando que estava ali abafando e a gente faz uma zoeira, às vezes isso bate muito na pessoa, né? No ego dela. A gente fez esse questionamento porque, assim, quando a gente fala, né, voltando até no que eu tinha falado antes, quando a gente fala sobre fake news, a gente sempre tem a ideia de que é sempre algo macro, que é sempre no país inteiro, no mundo inteiro, na cidade inteira. E não necessariamente é assim. A gente tem as nossas pequenas fake news, que são os boatos, as coisas que afetam a nossa vida também, né? Quando a gente fala mal de alguém, a gente posta alguma coisa, posta uma foto zoando, sem a pessoa saber. Eu quero deixar isso bem claro. Porque postar foto dos seus amigos, que ele tá com a cara totalmente zoada e brincar com a cara dele, tudo bem, porque muitas vezes eles sabem que você tá postando essa foto, né? Às vezes, quando você posta uma conversa de uma amiga que você teve com uma amiga, ela sabe que você tá postando e você tá zoando essa situação, ok, ela sabe disso. O problema é quando isso é feito sem autorização da pessoa e isso faz com que ela se sinta mal, né? Quantos amigos de vocês, a galera já não espalhou boato e ficou triste, não quis ir mais para a escola, ficou apreensiva de sair na rua, entre outras coisas, né? Então, a gente também tem que medir a gravidade dessas coisas na nossa vida, tá? Eu acho que um bom exemplo, só fazendo um adendo, quando a gente fala sobre fake news, uma coisa que apareceu nas outras aulas, e, né, eu acho que vale a gente citar, perguntaram muito sobre a questão da Wikipédia, tá? E do Brainly, que vocês usam bastante. E aí eles perguntaram, é fake news, é fake news? Não é fake news, por um simples fato. A Wikipédia e o Brainly, ele deixa bem claro que quem escreve lá são os usuários, né? A Wikipédia, você pode ir lá digitar um artigo, se você acha, por exemplo, que o artigo sobre a Segunda Guerra Mundial está faltando ali alguma coisa. Você pode escrever, submeter para eles. Normalmente passa por um filtro, mas nada é perfeito nessa vida, então às vezes sai ali umas coisas que não deveriam estar lá. Isso quer dizer que é uma fake news? Não. Às vezes a pessoa realmente escreveu errado, ela tinha uma boa intenção. Mas isso está deixando bem claro que quem está escrevendo são usuários e não pessoas formadas ou pessoas que fizeram um estudo sobre aquilo. Só fala lá, a Fabiana postou isso. Tá? Então, isso foi uma dúvida que apareceu antes, mas eu achei que fosse válido, porque muitos de vocês, a gente sabe que usam, né, essas duas ferramentas na escola. Tá? Bastante, né? Tá? Sempre. Então, assim, eu vou colocar esse último slide para vocês, tá?
Esse último slide, ele não é para vocês responderem no chat. Claro, se vocês quiserem, por favor, conversem aqui, façam essa interação. Mas é para vocês começarem a refletir sobre qual é a dimensão que as ações que vocês têm na internet podem ter na vida de pessoas ou no geral. E se quando a gente fala sobre um boato, a gente espalha um boato na internet ou em qualquer outro meio, será que a gente pode considerar que nós também estamos espalhando fake news? Que às vezes a gente fica reclamando lá, como eu falei antes, da tia, da avó, da mãe que manda notícias pra gente e é fake news, mas será que a gente também não está fazendo um tipo de fake news aí, né, com os nossos colegas, com as pessoas? Então isso é muito importante a gente também ter essa reflexão, tá? A gente quer fazer alguma consideração, Ju? Não, eu acredito que, pelo que estão colocando aqui, que a aula foi muito produtiva. Então, se a aula foi produtiva, é legal a gente colocar em prática, né? Pensar, eu volto a bater na tecla, né? É muito fácil a gente falar do outro, mas vamos pensar o que a gente não gostaria que falasse da gente. Né? Vamos se colocar no lugar do outro. Brincadeiras, é legal quando é de ambas as partes. Sim. Agora, de único lado, aí não, né? Ofensas, aí não fica legal, né, Fabiana? Eu acho que, assim, quando a gente fala sobre fake news, uma das coisas que a gente colocou lá é que a internet fez isso virar muito grande. Então, por exemplo, quando eu sofria bullying na escola, não tinha essa época de internet, porque a gente, né, sou uma pessoa muito nova. Então, assim, a gente não tinha esse acesso à internet, eu sou mais, né? Eu sou mais. Somos, assim, eu sou mais nova. Jovenzinhas, ensino médio, recém-saídas. Então, não tinha essa questão da internet. Então, quando alguém fazia uma brincadeira, um bullying comigo na escola, aquilo morria dentro da escola. E todos os meus amigos de outros lugares não ficavam sabendo. Então, por isso que quando as pessoas falam, mas ninguém falava de bullying antes, mas fala agora. É justamente por causa disso. Antes, o bullying que acontecia na escola morria na escola. Os meus amigos que a gente jogava, o bullying ficava lá. Com a internet, esse bullying agora é geral. Todo mundo pode postar uma coisa no Facebook e todo mundo ficar sabendo, né? Então, com isso também, a gente gostaria de falar para vocês que, se vocês se depararem com situações de bullying, se você vê algum comentário que é uma fake news, você vê alguma coisa que é muito negativa, por favor, denuncie, tá? A gente agradece muito a participação na aula. Muito obrigada, né? Adoramos, voltaremos. Estamos morrendo de saudade de vocês na sala. A gente pede que, assim, como isso está acontecendo para todo mundo, é uma novidade para a gente, para vocês. Escrevam no chat a opinião de vocês sobre essa aula e o que a gente pode fazer para melhorar e trazer conteúdos cada vez melhores para vocês, tá? Adoramos estar aqui com vocês. Tchau, galera. Até Tchau, a próxima. gente. Muito obrigada. Até a próxima. Fiquem em casa.